Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para a gente continuar então os nossos estudos relacionados a essa organização do ICMBio. A gente já viu então na aula passada, nas aulas passadas, sobre a lei de criação do ICMBio e agora a gente tem aqui então, uma aula em que a gente vai mostrar a estrutura regimental do ICMBio, tá bom? Bom, sem muita enrola, essa estrutura regimental aí, ela foi atualizada pelo decreto 12.258 deste ano, com algumas poucas modificações, mas que a gente traz aqui, então, relevantes para vocês, tá? A gente vai falar especificamente da estrutura regimental, que é o que é mais cobrado aí em prova para vocês. Deixo o meu Instagram para vocês já me seguirem, coloco algumas dicas lá sempre, então, e qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar por lá, tá bom? Bora começar aqui, então. O anexo, então, desse decreto, ele traz algumas coisas que a gente já viu lá na lei de criação do ICMBio, então é bom que a gente dá uma reforçada aqui, tá? O primeiro capítulo fala, então, dessa natureza e da competência do ICMBio. Então, de novo, o ICMBio é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, está vinculada ao Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem sede em Brasília, no Distrito Federal, e jurisdição em todo o território nacional. Gente, como eu disse para vocês na aula passada, que a gente falou ali, então, da legislação relacionada à criação do ICMBio, isso aqui é coisa que você tem que ter na ponta da língua. Autarquia federal, personalidade jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Essas 4 coisas, pelo menos, você tem que ter na ponta da língua. E aqui a gente traz, então, esses adendos, que a sede do ICMBio fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, mas ele tem a sua jurisdição em todo o território nacional, tá bom? Então, são coisas aí que vocês têm que ter decorado em mente, não tem como fugir disso, tá? Repetimos aqui também algumas coisas em relação à finalidade, como eu disse para vocês nas outras aulas. Não tem como a gente fugir da literalidade da lei, então você tem que tentar aqui trazer palavras-chave que vão te ajudar a entender a finalidade do ICMBio, tá? Então, primeiro, executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação. Te falei na aula passada que o ICMBio é um órgão executor do SNUC, quer dizer, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E como órgão executor do SNUC, ele tem que implementar essa Política Nacional de Unidade de Conservação. Tem que pôr ali, então, em prática tudo que está descrito nessa política, tá? Lógico, dentro das suas atribuições federais. E, além disso, existem unidades de conservação que ficam sob responsabilidade do ICMBio, que são as unidades de conservação da União, que são criadas, então, pela União, as unidades de conservação federais, tá? Então, nelas, o ICMBio faz proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento, tá bom? Isso aí, não tem como, a gente tem que decorar mesmo, tá? Executar as políticas relativas ao uso sustentável de recursos naturais e apoio ao extrativismo e às populações tradicionais, aonde? Unidade de conservação de uso sustentável. Então, pense, a gente tem unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Nessas unidades de conservação de uso sustentável, algumas atividades de exploração são permitidas, desde que se mantenham, então, as prerrogativas de conservação, de uso sustentável dos recursos e tudo mais. Então, o ICMBio, ele precisa, nessas unidades de conservação de uso sustentável que são instituídas pela União, dar esse apoio para as comunidades para que elas façam o extrativismo de forma sustentável e para que os recursos naturais que tenham ali sejam usados também de forma sustentável, tá bom? Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e educação ambiental. Aqui eu vou chamar a atenção de novo para uma coisa. Presta atenção que nesse dispositivo da lei não existe uma relação, uma vinculação com unidades de conservação da União. Ou seja,
O ICMBio tem que promover pesquisa, proteção, preservação, conservação e educação ambiental anywhere, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Isso não interessa se a unidade de conservação é da União, se é do Estado, se é do município. Essa prerrogativa é para qualquer unidade de conservação, tá bom? Para qualquer lugar. Exercer o poder de polícia em unidade de conservação da União, sempre lembrando que isso não exclui a função do IBAMA de exercer esse poder de polícia também, tá? Sempre ter isso aqui em mente. E fazer essa articulação dos programas recreacionais dentro das unidades de conservação que tem essa atividade permitida. Então, algumas unidades de conservação têm essa permissão de visitação, né, de, enfim, utilização pública ali, né, com essa prerrogativa de ecoturismo, de desenvolvimento educacional e tudo mais. Então, precisa fazer essa articulação, sim, o ICMBio, com esses programas recreacionais, tá? Onde isso é permitido. Terminamos finalidades, vamos aqui para as competências. Então, o ICMBio tem coisa para fazer. O que é competência? O que ele necessariamente precisa fazer aqui? Primeira coisa, propor a criação ou a alteração de unidade de conservação federal, tá? O que isso quer dizer? No âmbito da União. Quem vai propor a criação ou alteração é o ICMBio. Ele faz essa proposta para quem? Para o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, tá? Então, propor a criação e alterar aquelas que já existem, unidade de conservação federal. Isso é competência do ICMBio. Fazer a gestão das unidades de conservação que são do âmbito federal, né? Isso aqui como uma prerrogativa, né? Ou fazendo parte ali do SNUC, tá bom? Do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Promover a participação social na gestão das unidades de conservação, de novo, federais, tá? Promover a integração das unidades de conservação nas políticas regionais de gestão de território. Você percebeu que aqui a gente não fala só de unidade de conservação federal? É todo mundo, tá? Então, essa integração com as políticas regionais de gestão de território tem que ser em todas as unidades de conservação. Promover a regularização fundiária e os ajustes que são necessários ali, né, para consolidação territorial. Isso é uma função importante do ICMBio, né? Fazer essa regularização fundiária, fazer a mediação de conflitos territoriais, que a gente tem bastante, né, em várias regiões aqui do Brasil, unidades de conservação que precisam ser ali apoiadas ou precisam ter esse vínculo com outras atividades, tá? Consolidação territorial e tudo mais. Isso tudo é uma função, uma competência super importante do ICMBio. Monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, incêndios e outras formas de degradação de ecossistemas nas unidades de conservações federais e nas zonas de amortecimento, tá? Fiscalizar e ampliar e aplicar penalidades administrativas ambientais pelo descumprimento da legislação também em unidades de conservação federal e em suas zonas de amortecimento. Duas funções importantes, competências importantes, né, que é atuar nessas ações de degradação em unidades de conservação e zonas de amortecimento e fiscalizar, além disso, aplicar a penalidade, tá? Em unidades de conservação que também sejam aí federais. Tem mais? Tem mais. Prevenir a introdução e controlar ou erradicar espécies exóticas invasoras também nas unidades de conservações federais e suas zonas de amortecimento. Promover, executar e autorizar a recuperação e restauração de áreas degradadas também nas unidades de conservações federais. Promover e autorizar o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio ao extrativismo nas unidades de conservação federais. Lembrando que aqui a gente está falando das unidades de conservação de uso sustentável, tá?
Promover arranjos de governança das áreas de unidades de conservação federais que estão sobrepostas com territórios tradicionais. E promover a gestão da informação relativa ali às unidades de conservação federais. Então, olha, aqui tem várias coisas diversas, várias competências diversas, né? Primeiro, relacionado à espécie exótica invasora. O ICMBio tem que prevenir a introdução, controlar ou erradicar o que já existe, tá? Então, impedir que entre e controlar e erradicar o que já existe. Unidade de Conservação Federal e Zona de Amortecimento. Recuperação e restauração de áreas degradadas, também nessas duas áreas. Uso sustentável de recursos renováveis e extrativismo. Unidade de Conservação de Uso Sustentável Federal. Arranjo de governança onde a gente tem conflito de território, né? Onde a gente tem território sobreposto ali com comunidades tradicionais. E a gestão de informação das unidades federais, tá? Tem mais? Tem mais? Não acabou, não. Promover a visitação pública em unidade de conservação federal. Promover, direto ou indiretamente, o uso de recursos, o uso econômico de recursos naturais nas unidades de conservação federal, sempre pensando nesse uso público, ecoturismo, exploração comercial de imagem e outros serviços, ou mesmo para a utilização de produtos e subprodutos da biodiversidade, tá? Então, olha, é possível fazer? Tem unidade de conservação em que a gente tem o uso econômico de recursos naturais? Tem, tá? Tanto se isso é só um uso para o ecoturismo, para exploração, para visitação, né, um uso público, quanto se isso é de fato um produto ou subproduto nas unidades de conservação de uso sustentável. Tudo isso, o ICMBio, na unidade de conservação federal, de âmbito federal, precisa então promover esse uso econômico, fazer uma racionalização, fazer uma equalização disso, tá? Realizar o ordenamento pesqueiro na unidade de conservação federal. Então, onde pode, como pode, qual tipo de pesca é permitido, quando é permitido, tá? O que pode pescar, tudo isso é o ordenamento pesqueiro, tá? Autorizar a inclusão de unidades de conservação de uso sustentável no Plano Anual de Outorga Florestal. Então, existe o Plano Anual de Outorga Florestal, que fala justamente dessa exploração de recursos florestais, né? E o ICMBio tem essa função, essa competência de autorizar a inclusão de unidades de conservação de uso sustentável nesse plano, tá? Desenvolver ações de conservação e monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação federal, aí, cumprindo os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, isso é um dispositivo importante que mostra, aí, então, né, que faz esse monitoramento e acompanhamento das ações de conservação relacionadas ali com essa parte da Política Nacional de Mudança do Clima. Acabou? Ainda não. Fomentar e coordenar programas de pesquisa científica, tá? Autorizar a pesquisa e a coleta de material biológico para fins científicos nas unidades de conservação federal. Autorizar a pesquisa em cavidades naturais subterrâneas, incluindo aqui a coleta de material, tá? Autorizar a captura, coleta, transporte, reintrodução e destinação de material biológico para finalidade educativa e científica em unidade da federação, né? Unidade de conservação da federação. Autorizar a reintrodução de espécies nas unidades de conservação federais e zonas de amortecimento e autorizar o órgão licenciador a conceder esse licenciamento. Gente, várias coisas importantes aqui, tá? Então, primeiro, as unidades de conservação que são ali, né, de gestão da União, precisam fazer pesquisa, tem que ter os programas de pesquisa. Quem fomenta, coordena e inclusive executa isso é o ICMBio. Tanto que a gente tem aquele tanto de centro de pesquisa que eu te mostrei na aula passada, tá? Outra coisa, se vem alguém de fora e quer pesquisar nessas unidades de conservação federais, precisa de uma autorização, tanto para pesquisa quanto para coleta de material. Quem faz isso é o ICMBio, tá? Tem essa particularidade ali das cavidades naturais subterrâneas, sempre é o ICMBio que vai autorizar tanto a pesquisa quanto a coleta de material.
Captura, coleta, transporte, reintrodução e destinação de material biológico em unidade de conservação federal, tudo é o ICMBio que autoriza. Reintrodução de espécies, tanto na unidade de conservação federal quanto na zona de amortecimento, é o ICMBio que autoriza. E o ICMBio, isso é muito importante porque as bancas tentam confundir, tá? O ICMBio não emite licença ambiental. Mas a licença ambiental que tem relação com uma unidade de conservação precisa passar, então, pelo comitê gestor daquela unidade de conservação. Então, o ICMBio, nessas unidades de conservação, ele autoriza o órgão ambiental a conceder licença. Então, o órgão ambiental pede uma permissão, uma autorização para o órgão gestor da unidade de conservação e esse órgão gestor avalia e fala para o IBAMA. Não, por exemplo, se for o IBAMA, né? Não, beleza, pode licenciar ou não, não pode licenciar. Tem que ter algum tipo de modificação nesse projeto, tá bom? Ótimo, beleza. Mais competências. Estabelecer, então, formas de compensação por impactos negativos. Então, nesses licenciamentos, alguns impactos negativos vão acontecer e o ICMBio vai, então, junto com o empreendedor, estabelecer essas formas de compensação. Como que vai compensar por esses impactos negativos aqui em cavidades naturais subterrâneas. Propor e editar normas e padrões de gestão, conservação, uso sustentável e proteção do patrimônio espeleológico em unidades de conservação da federação, federais, né? Elaborar um relatório de gestão das UCFs, disseminar informação e conhecimento e promover esses programas de educação ambiental, elaborar um diagnóstico científico do estado de conservação da biodiversidade brasileira e atualizar essas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, tá? Então, olha, várias coisas aqui que são competências do ICMBio que têm chances de serem cobradas, tá? Isso aqui, ó, é o ICMBio que estabelece normas e padrões para esses patrimônio espeleológico, tá? Elaborar relatório de gestão. Esse relatório de gestão, ele precisa acontecer, precisa ser elaborado, precisa ser divulgado. Disseminar informações, conhecimento e fazer educação ambiental, a gente já falou bastante disso. E esse diagnóstico da conservação da biodiversidade no Brasil, junto com as listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção. Próximas competências, está acabando, prometo. Também é o ICMBio que elabora, implementa e aprova Plano de Ação Nacional de Conservação e de Manejo de Espécies Ameaçadas de Extinção, além dos planos de redução de impacto sobre a biodiversidade. Gente, se o ICMBio faz uma lista, tá, de espécies ameaçadas de extinção, essa lista ela é usada como base para vários planos de ações nacionais. Primeiro, Plano de Ação Nacional de Conservação e Manejo de Espécies Ameaçadas e segundo, esse Plano de Redução de Risco de Impacto da Biodiversidade. Esses dois planos aqui, eles precisam passar por uma aprovação do ICMBio, se não é o ICMBio que fez, se é um outro órgão, tá, que fez, ou ele vai ser elaborado pelo próprio ICMBio e inclusive ser implementado pelo ICMBio, tá? Então, a gente tem uma lista de espécies, o que a gente vai fazer com isso agora? São esses planos de ações nacionais e esses planos de redução de impacto, tá? Atuar como autoridade científica na Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Fauna, Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, implementar normas e acordos internacionais que são adotados aí pelo país, né? Fazer aí a implementação desse Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, atuar na prevenção e resposta aos desastres e emergências ambientais climáticas e aqueles relacionados com animais da fauna nativa. Então, olha aqui, gente, são coisas bem importantes aqui, né? 3 coisas que eu acho que são as mais importantes aqui. Primeiro, essa parte dos planos de ação e dos planos de redução de impacto, tá? Segundo, essa implementação de acordos internacionais e a gestão do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. E, por fim, essa atuação na prevenção de desastres que estão relacionados tanto com mudanças climáticas, tá? Quanto com animais da fauna silvestre nativa, beleza?
Ai, professora, é muita competência. Gente, não tem como, tá? É muita competência e eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é destacando essas palavras principais e tentando criar uma historinha na sua cabeça aí do que o ICMBio faz, né? O que o ICMBio tem mais, está relacionado com o quê? Quais ações? E aí você pega aquilo que é mais difícil de você, então, né, trazer ali como óbvio, como mais óbvio na sua cabeça e tenta decorar isso. O resto fica um pouco mais orgânico, tá? Um pouco mais intuitivo. Bom, falando ainda aqui da estrutura regimental, a gente tem então aqui, né, um capítulo que fala da direção e da nomeação dessas pessoas aqui que fazem parte, então, da estrutura organizacional. Então, a gente tem um presidente que, quando está ausente, quando precisa se ausentar, ele é substituído por um diretor que é designado pelo próprio presidente. Então, o presidente do ICMBio vai precisar se ausentar, ele designa um dos diretores, daqueles 4 diretores, que vão, então, substituí-lo nessas ações, tá? E a gente tem aqui, então, 4 diretores. Como que essas pessoas são nomeadas, professora? Olha, primeiro, o ministro lá do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Faz a indicação, tá? Do presidente dos diretores e a nomeação desses presidentes e diretores acontece de acordo com a legislação específica, tá? De nomeação. É simples assim. Não tem muito segredo aqui não, tá? Você só tem que lembrar, então, que rola essa indicação aqui pelo ministro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tá bom? Essa parte aqui a gente já viu que é a estrutura organizacional, então, né? O ICMBio tem ali o presidente, que é assessorado aqui tanto pelo gabinete quanto pela assessoria, né? Faz ali essa assistência imediata ao presidente. A gente tem, então, aqui também o comitê gestor, que é um órgão colegiado composto ali pelo presidente e pelos 4 diretores que tomam as decisões. A gente tem aqui, então, vários órgãos seccionais, que é a Procuradoria Federal especializada, a Auditoria Interna, a Corregedoria, a Ouvidoria, fora aqui a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. A gente tem também, então, aqui os órgãos específicos singulares, que são Diretoria de Criação e Manejo, Diretoria de Ação Socioambiental, Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento, e a gente vai ter aqui, então, por fim, as nossas unidades descentralizadas, que são as gerências regionais, tá bom? Dentro das gerências regionais, a gente tem, então, aqui, né, cada região e suas unidades de conservação, e a gente ainda vai ter o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade vinculado à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e os Centros Nacionais de Pesquisas vinculados à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, tá? Vamos ver agora a competência de cada um desses órgãos aí, para a gente conseguir entender. Então, aqui o primeiro órgão seccional que a gente vai estudar é a Procuradoria Federal Especializada do ICMBio. Então, essa procuradoria tem lá um procurador-chefe, que é indicado pelo Advogado-Geral da União. Então, esse procurador é indicado pelo Advogado-Geral da União e vai ser, então, procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada do ICMBio. Qual que é a função? Isso aqui é o principal, representar judicial e extrajudicialmente o ICMBio, dar essas orientações e assessorias jurídicas, tá, gente, para o ICMBio. Então, orientar a representação jurídica do ICMBio, fazer a consultoria, assessoramento jurídico para o ICMBio, tá? Também tem essa função de apurar a liquidez e certeza de crédito, das atividades do ICMBio, coordenar e supervisionar as assessorias jurídicas que estão vinculadas com essas unidades descentralizadas. Então, todas as gerências regionais têm também assessorias jurídicas e a Procuradoria Federal Especializada, então, supervisiona e coordena isso, tá? E vai encaminhar para
Advocacia Geral da União ou para a Procuradoria Geral da União, a apuração de falta funcional praticadas por seus membros, tá? Então, essas são as funções aí da Procuradoria Federal Especializada. Falando agora da Corregedoria, né? A Corregedoria aqui, quem faz parte dessa Corregedoria tem um mandato de 2 anos dentro da Corregedoria. Tem, então, a finalidade de planejar, coordenar, orientar, supervisionar e controlar as atividades disciplinares e de correição. Definir, padronizar, sistematizar, disciplinar os procedimentos relativos às suas atividades correcionais e disciplinares. Analisar representações e denúncias em caráter terminativo, quer dizer, a partir dali não tem mais para onde correr. Instaurar e conduzir sindicâncias, inclusive patrimoniais, processos administrativos disciplinares, procedimentos de responsabilização de pessoa jurídica, encaminhar para o presidente do ICMBio julgamentos de processos administrativos disciplinares e instruir os procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica. Gente, a corregedoria, ela vai fazer, então, essas atividades que estão relacionadas, né, com a regulação das ações dentro do órgão, tá? Então, que é o que a gente chama, né, no serviço público de correição. Então, tudo que está relacionado com essa disciplinaridade, né, com, enfim, atividades disciplinares estão relacionadas aqui com a corregedoria, tá? Então, qualquer tipo de atividade disciplinar de correição é aqui nessa corregedoria, procedimento de atividade correicional e disciplinar é aqui na corregedoria, analisar representações e denúncias também ali, né? Então, vão ser encaminhadas denúncias, a corregedoria vai analisar em caráter terminativo, quer dizer, vai dar ali, né, a tacada final, né, a decisão final, fazer essas sindicâncias, inclusive patrimoniais, de processos administrativos disciplinares e procedimentos de responsabilização de pessoa jurídica, tá? E fazer o julgamento de processos administrativos disciplinares, tá bom? Então, tudo, né, você viu que está relacionado com o interno, quer dizer, os servidores vinculados ao ICMBio e externo também, por exemplo, apuração de responsabilidade de pessoa jurídica, como, né, que podem ser feitas essas responsabilizações de pessoa jurídica, isso tudo a corregedoria atua, tá? Vamos aqui para a auditoria interna. A auditoria interna, né, o auditor-chefe tem que ser ali, o nome dele tem que ser apreciado pela Controladoria Geral da União antes da sua nomeação. Quais que são as funções aqui, então, dessa auditoria interna? Avaliar a eficácia dos processos que estão relacionados ali com esse ICMBio, né? Mandar lá para o presidente o plano anual de auditoria interna, informar semestralmente o desempenho das atividades do comitê gestor, elaborar e encaminhar ali o relatório anual de atividades de auditoria interna, fazer um exame prévio dos atos administrativos que estão relacionados ali com o ICMBio, apurar responsabilidades, né, e levar ali que foi encaminhado pela corregedoria, emitir parecer sobre prestação de contas anuais e fazer esse acompanhamento aí dos resultados, né? Sempre destacando a eficiência, eficácia, efetividade de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e dos recursos. Gente, a auditoria interna vê se tudo está funcionando bem, tá? Então é isso, pautado sempre em eficiência, eficácia e efetividade dos serviços que são prestados pelo ICMBio. A gente tem que sempre lembrar aqui que, primeiro, tem esse plano anual de auditoria interna. Semestralmente, essa auditoria precisa informar para o comitê gestor o desempenho das atividades.
Tem um relatório anual de atividade de auditoria interna, então são duas coisas diferentes, viram, né? Desempenho de atividades semestralmente e relatório anual anualmente, tá? Ele pode encaminhar a auditoria, pode encaminhar alguma coisa lá para a corregedoria, tá? Em relação, se tiver alguma relação disciplinar, e é isso, essas são as funções aí, então, da auditoria interna. A ouvidoria, que também é um órgão seccional, tem essa atividade de ouvidoria. É entender, gente, aqui a ouvidoria, se os serviços que são prestados pelo ICMBio ao público estão sendo bem feitos e fazer esse vínculo, né? Fazer essa ligação entre o público e o órgão ambiental, então, tá? Então, faz esse acompanhamento, avaliação de programas e projetos de atividades de ouvidoria, zela ali pelo cumprimento de norma e tratamento de dados pessoais, faz a defesa dos direitos do usuário, faz mediação de conflito e dá subsídio para alta gestão, gerencia esse pedido de acesso à informação, faz ali uma avaliação periódica da carta de serviço ao usuário, né, para ver se está tudo, se tem alguma reclamação que não foi atendida, tratamento adequado de manifestação registrada em todos os canais que não estejam ali diretamente vinculados ao ICMBio e fica responsável pelo serviço de informação ao cidadão. Então, é como eu falei para vocês, o ICMBio presta serviço ao cidadão e a ouvidoria vai fazer, então, essa análise desses serviços, tá? Então, tentar entender aí como que esse serviço funciona. Uma coisa que eu acho importante aqui é destacar essa função da ouvidoria para a proteção de tratamento de dados pessoais, porque o ICMBio acaba usando, né, esses dados pessoais. E aí a gente tem aqui, então, por último, né, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística como órgão seccional. Qual é a competência dela? Ela vai planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar ações que estão relacionadas com o exercício das funções de órgão seccional nos sistemas. Então, tem vários sistemas aqui, ó. Administração Financeira Federal, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Gestão de Arquivos e Documentos, né? Pessoal Civil, Planejamento de Orçamentos, Serviços Gerais. Tudo isso, gente, são sistemas que fazem parte do governo aqui para fazer a gestão, a administração ali de um monte de coisa. Então, tudo, né, que está relacionado com esses sistemas, quem faz é a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, tá? Também atividades que estão relacionadas às políticas internas, gestão patrimonial, almoxarifados, processo de aquisição, licitação, contrato e infraestrutura, a parte administrativa faz o ICMBio funcionar, tá? Gestão dos serviços de tecnologia e segurança da informação. Temos mais? Temos mais, ó. Execução dos recursos orçamentários e financeiros, gerenciamento das receitas e registros contábeis, a parte financeira, né? Fomenta a execução de projetos, parcerias e cumprimento de obrigações. Então, aqui tem a ver ali com esses recursos externos, compensação ambiental. Então, como que esses recursos entram aí para a execução dos projetos que estão relacionados ao ICMBio, a administração de pessoal, desenvolvimento de pessoas, gestão de desempenho, qualidade de vida no trabalho e a educação corporativa aqui, tá? Bom, aí a gente entra aqui nos órgãos específicos singulares. Vamos começar falando da Diretoria de Criação, Manejo e Unidade de Conservação. Lógico que eu falei para vocês, né? Os nomes aqui já denunciam as competências. Então, se é uma diretoria de criação, ela vai ser responsável por elaborar a proposta de criação e alteração de unidade de conservação da federação, tá? Outra coisa, manejo. Então, ela faz a elaboração e revisão de plano de manejo de unidade de conservação da federação. Depois, define os limites e normas de zonas de amortecimento também de unidade de conservação federal. Faz ali a proposta de criação de mosaicos e corredores ecológicos. Planeja, faz a gestão, monitoramento do uso público e desenvolvimento dos negócios sustentáveis nas unidades de conservação onde isso é permitido.
delega serviços de apoio à visitação, faz o fomento e o acompanhamento do ecoturismo, negócios sustentáveis e serviços ambientais, faz ali, então, a proteção, monitoramento, prevenção e controle de desmatamento, incêndios e outras formas de degradação e aplica penalidades administrativas ambientais. Gente, olha, o que eu acho aqui que é menos óbvio quando a gente fala de criação e manejo? Então, se é uma diretoria de criação e manejo, ela vai criar e alterar, definir limite e fazer a apreciação e também fazer a elaboração dos planos de manejo de unidade de conservação. O que é mais diferente aqui? O que é mais diferente aqui é a gente entender que, por exemplo, é essa diretoria que dá o apoio ali para as atividades de visitação e é essa diretoria que faz também aí as ações relacionadas com qualquer tipo de degradação ambiental, né, desastres naturais, desmatamento, incêndio e tudo mais, e que aplica sanções, penalidades administrativas, tá? Então, eu acho que essas são as 3 coisas aí que podem vir mais te confundindo em relação à diretoria de criação e manejo de unidade de conservação, tá bom? Temos aqui, então, os órgãos específicos, como órgão específico singular também, a Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial. Então, gente, de novo, né, o próprio nome já está falando. Ela vai cuidar de quê? Criação, alteração e funcionamento dos conselhos e promoção da integração socioeconômica regional, da participação social, da gestão das interfaces e sobreposições das unidades de conservação com territórios e populações tradicionais, da política de gestão de informação quanto aos territórios, né? E da implementação de políticas sociais, econômicas e culturais, tá? Acabou por aqui? Não acabou, não. O que eu quero que você entenda aqui? Tudo está relacionado ou com essas questões socioambientais ou com a parte de território, tá? Então, esses conselhos, a participação ativa da população tradicional ou não na gestão, né, das unidades de conservação tá aqui. Quando tem sobreposição, é essa diretoria que entra, né? Implementação de políticas sociais, econômicas ou culturais também é essa diretoria que entra aqui, tá? Vamos mais. Promoção e apoio do uso sustentável de recursos naturais e cadeia da sociobiodiversidade. Isso aqui é super importante, tá? Essa diretoria cria, então, essas cadeias da sociobiodiversidade para estimular, para fortalecer ali as populações tradicionais. Transversalização da educação ambiental. Quer dizer, educação ambiental em todos os campos, locais e esferas, tá? Tem aqui, né, a qualificação para o programa de voluntariado, o ICMBio tem um programa de voluntariado, lança edital sobre isso, então é importante aí, né, ter uma diretoria que cuide disso, essa é a diretoria. Também cuida dos acordos de repartição de benefícios, da regularização fundiária e da consolidação territorial, da gestão de dados fundiários e da consolidação territorial e da implementação ali da Convenção 169 da OITS, tá? Então, essas são as funções aí dessa diretoria. Próxima diretoria que a gente vai falar é a diretoria de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade. Adivinha o que ela faz? Pesquisa, tá? Então, ela faz essa pesquisa, tem ali, né, toda a parte de fomento dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, faz o monitoramento da biodiversidade, faz restauração ecológica, faz prevenção, controle e monitoramento de espécies invasoras, faz ali, né, planos e programas de redução de impacto ambiental. Acabou? Não. Faz também a autorização para o licenciamento ambiental, dá essa autorização para o licenciamento ambiental, define a compensação daquelas né, em áreas de cavidades naturais subterrâneas, elabora o diagnóstico do estado de conservação da fauna brasileira, elabora os planos de conservação e manejo
das espécies da fauna e os planos de redução de impacto sobre biodiversidade e atua também na resposta de desastres ali, tanto relacionados com a emergência climática, quanto relacionados aí então com a fauna nativa ou ações de vigilância de saúde, tá? Então tá bem relacionado aí com a parte de pesquisa, monitoramento e de fazer esse diagnóstico geral da biodiversidade do Brasil e da criação de lista de espécies, tá bom? Nós vamos encerrar esse módulo por aqui e a gente volta então para terminar os estudos sobre estrutura regimental do ICMBio. Até lá!